Olá, amigas e amigos do Canal Mineral. Hoje retomamos o nosso programa Sexta Mineral. Bem, um feliz 2022 para todas e todos que estão nos assistindo e que têm nos prestigiado. Esse ano que vamos ter muitos desafios. E aquele recado de sempre. Visitem e se inscrevam no Canal Mineral. Tá bom? www.canalmineral.com.br. Tá? O Canal Mineral ele pode ser acessado também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Não deixa de se inscrever. Tá? Dê o apoio, repasse os nossos programas. Bem, o título desse primeiro programa aqui, ele está sendo 2022, Lutas e Campanhas. E esse título expressa bem esse compromisso nosso do Canal Mineral de acompanhar, que se pode até se dizer, essa herança maldita aí do ano passado, e novas ações que sejam tomadas por esse governo que tem se caracterizado por medidas contra os trabalhadores, as comunidades e mesmo o povo brasileiro em várias, todas as áreas, e no caso aqui se destacando a questão do setor mineral. Mas também, hoje, nós vamos destacar os pontos que se consideram importantes a serem apresentados e discutidos nesse momento tão especial para o Brasil, que é em 2022, onde teremos a eleição para presidente da República, para governador dos estados e para o parlamento, deputados federais, senadores. Então, nós, no Canal Mineral, nós definimos 13 pontos que vamos querer apresentar aqui para a gente conversar sobre isso. Bem, trazendo essa questão da herança de 2021, é muito importante se lembrar algumas questões que foram muito sérias. Mas o ano ele já nasce com um carimbo, com uma marca, que foi um decreto publicado pela presidência, decreto 10.935, em 12 de janeiro deste ano, que dispõe aí sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas e que acarreta problemas seríssimos para esse tipo de beleza natural, que são as cavidades, beleza e também tendo todo um papel do ponto de vista antropológico, de povos antigos que ali moraram, e também do ponto de vista da sua biota, que esse decreto, logo no início de janeiro, ele é publicado. Isso agora já em 2022. Mas a gente precisa estar muito atento para as iniciativas que aconteceram em 2021 e que pode ter continuidade. Temos que estar muito atento para participar de eventos, atividades que questionem no parlamento ou mostrando os perigos que se tem, por exemplo, na proposta de emenda à Constituição, a PEC 32, que privatiza o Estado brasileiro, que é dentro daquela ideia do Estado mínimo, e aniquila mesmo, termina com direitos históricos do funcionalismo dos 3 poderes da União, tanto da União como dos estados e dos municípios. E precisa ter uma atenção redobrada nesse momento para os encaminhamentos lá no Congresso Nacional do projeto de lei 191, que regulamenta o artigo 231 da Constituição Federal, que trata da mineração em terras indígenas. Então, isso é muito sério, se acompanhar da mesma forma que o projeto de lei 490, que também trata sobre os territórios dos povos originários. E
encerrando isso que eu estou citando, essa pequena lista da herança em 2021, tem vários outros pontos, tá? Nós precisamos estar muito atentos também para encaminhamentos do projeto de lei 2159, que flexibiliza regras para o licenciamento ambiental. Esses são alguns dos projetos de lei, e além de outras normativas e ações dos ministérios que a gente precisa estar atento. Bem, então agora nós vamos ver a questão que tem a ver com pontos necessários a serem debatidos e discutidos nas campanhas para presidente da República, agora em outubro, governadores dos estados, deputados e senadores. Convidamos todos a olhar no Canal Mineral, no site do Canal Mineral, essas 13 diretrizes, podemos chamar desta forma. E que eu, inclusive, pediria para o Marco, tá? o Marco, nosso web designer, tá? Que coloque esses pontos aí agora aqui nesse nosso vídeo. Tá? Esses 13 pontos que solicito assim muito, com muita força, que vocês enviem contribuições para nós, tá? No sentido de questionamentos, críticas, para cada um desses pontos que eu vou ler, um a um. E nós colocaremos aqui no ar, inclusive em forma participativa, ao vivo, onde você possa também contribuir. Ou aqui junto com a gente, ou de uma outra maneira, mas nos mande a contribuição para cada um desses pontos que consideramos como fundamentais. O primeiro é a criação de um Conselho Nacional de Política Mineral. Um Conselho Nacional de Política Mineral com a participação de todos os diretamente interessados na mineração. São os governos? Sim, são os governos. São os empresários? Sim, são os empresários, que sempre vão estar presentes, vão exigir que tudo bem, que lá estejam os grandes, médios, pequenos. Os profissionais, que também estejam, as várias entidades profissionais. Mas não pode faltar, e aí a questão fundamental para nós, não podem faltar associações e entidades dos trabalhadores da mineração e associações e entidades de comunidades que representam os atingidos pela mineração. Então, um Conselho Nacional de Política Mineral é muito importante que esteja nas narrativas, nos discursos e nos programas dos candidatos a presidente da República. Um segundo ponto tem a ver com a mineração na terra dos povos originários. É a regulamentação do artigo 231 de 1988. E isso aí com uma participação efetiva, e a primeira voz que nós temos que escutar é a deles próprios, é dos povos originários. Eles são grandes protetores da Amazônia? São sim, mas eles são povos. Igual nós, com suas vontades, seus interesses, e nós temos que escutá-los para debater e discutir para a regulamentação do artigo 231. O terceiro tópico ele tem a ver com uma das questões mais sérias da mineração brasileira e no mundo. A mineração ela disputa com a construção civil quem mais mata, aleja ou adoece no local de trabalho. Isso é uma questão que é muito séria. Isso há muito tempo se debate, se discute. O Ministério do Trabalho teve todo um processo de discussão da NR22, que nesse momento está em discussão e, inclusive, depois acesse outros programas nossos, em especial os programas da engenheira Marta Freitas, que trata exatamente dessa questão segurança, saúde e mineração, em vários programas extremamente didáticos sobre esse ponto 3 da nossa diretriz que tem que ser avaliado. Seja o como afeta os trabalhadores, os mineiros, seja como afeta as comunidades. O quarto ponto tem a ver com a questão de como a extração, a comercialização desses bens que pertencem à União, está lá também,
muito bem explícito no artigo 20 da Constituição Federal, eles pertencem à União, os bens minerais. Então, ao serem extraídos e comercializados, atualmente se pagam royalties, que é a CEFEM. Na mineração, nos minérios, não se faz como no petróleo. O petróleo já está estabelecido que há uma contribuição de participação especial. Quando você tem lucros, tem valores, preços que se tornam muito grandes do ponto de vista internacional, de commodities específicas, como, por exemplo, o ferro, ou jazimentos com teores muito expressivos. Esse bem que é da União precisa ter, então, uma participação especial. Essa participação especial, ela tem que estar nos programas dos candidatos a presidente, a governador e deputados federais e senadores. Um terceiro tópico, um quinto tópico, que é muito sério, é a questão que hoje se dá em todas as categorias. É uma movimentação no mundo do trabalho, que é a terceirização, que é a pejotização. E na mineração, isso está se dando de forma que tem que haver uma atenção muito grande sobre isso. Muito grande sobre isso. Atentamos, inclusive, nós temos alguns programas com um companheiro que é presidente do Sincope, que é um sindicato que trata dessas questões da construção pesada, que é o companheiro Eduardo Armon. Nós temos alguns programas com ele que estão disponíveis no nosso canal Mineral, que trata dessa questão da terceirização, onde uma parcela significativa de minas se chega a quase 70% dos trabalhadores são terceirizados. Essa é uma questão que é muito séria a ser debatida, discutida e se ter soluções para isso. Um sexto ponto é o do fechamento de minas e a questão das obras, como ampliação, construção de vilas, barragens, rodovias e ferrovias. Esse ponto 6, ele tem que estar sempre muito claro para todos que se interessam por entender mineração. A atividade industrial de mineração, ela é uma das poucas atividades em que ela nasce com tempo de vida, pelo menos para aquele tipo de minério, para aquele teor, para aquela reserva. Quando alguém ganha uma concessão, ele ganha para extrair um determinado volume. Quer dizer, ele já nasce com o tempo de vida determinado. E por isso é fundamental se discutir desde o início, desde a pesquisa mineral, o fechamento de mina. O fechamento de mina é fundamental ser discutido. Da mesma forma que as obras, não é só a cava, são todas as obras que você tem no entorno da instalação dessa indústria. É uma indústria onde você vai ter o beneficiamento, onde você vai ter, às vezes, chegada de milhares de trabalhadores, você vai ter a construção de estradas, de rodovias e até minerodutos, ferrovias. Essas questões têm que ser debatidas e discutidas. Esse é um dos pontos, é o nosso ponto 6. O nosso ponto 7 ele tem a ver com a geodiversidade e os territórios minerados, onde você tem um conjunto de outros usos desse território. São as plantações, são as cidades. Hoje nós, enquanto sociedade, resolvemos morar aos milhões. Quantas cidades nossas, no Brasil e no mundo, a gente se concentra. Nós somos milhões de pessoas morando juntos num determinado território. É óbvio que isso impacta com outros usos do território, seja a unidade de conservação, então, e seja a mineração, seja a construção dessas cidades. Tá? E essa disputa do território ela é fundamental. E, para isso, é muito necessário se conhecer a geodiversidade. Nós temos o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, que tem técnicos profissionais de altíssima qualidade, que desenvolvem esses trabalhos, levantamentos geológicos e que permitem se conhecer essas diferentes possibilidades de uso do território. Isso é o ponto 7, tem que ser discutido. Bem,
Nós temos o ponto 8, que são os bens minerais ligados à questão da produção de energia. São utilizados para energia. No Brasil, nós temos uma produção energética hídrica é muito grande, é expressiva. Mas nós temos também termoelétricas, seja termoelétricas a carvão mineral, que são muito pequenas, só não chega a 2% do país. É no sul do Brasil e em alguns momentos onde você tem problemas hídricos para a energia hídrica, que é muito diferente de outros países. No caso específico do carvão mineral, o Brasil nunca chegou a produzir 15 milhões de toneladas. Atualmente produz 6 milhões de toneladas. Países como os Estados Unidos produzem 800 milhões. Países como a China produzem 1 bilhão e vai por aí. Países como a Alemanha produzem centenas de milhões, cento e tantos milhões de toneladas. Produz ainda, e não é mais do carvão mineral, mas é da turfa, de lignito, carvão, outros carvões que, inclusive, são muito mais impactantes. O Brasil chega a 6 milhões. E a questão do urânio, que é também todo um processo de discussão. Então, são esses bens minerais energéticos que têm que ser debatidos, têm que ser discutidos nesse momento em que a discussão é a fabricação de energia verde. Quase que está substituindo um pouco aquele debate lá no início do século passado, da enorme força dos produtores de carvão mineral, que tanto problema tiveram e ocasionaram no mundo, e as indústrias, produtoras de petróleo no mundo, lá no início do século passado, se tornaram tão fortes, ainda hoje. Mas essas mesmas grandes empresas estão se tornando produtoras de economia verde, de energia verde. Então, que é necessário, em função do aquecimento global, que é real, que aí está. Então, essa questão da produção energética, nós temos que discutir bem, temos que debater bem. Inclusive em questões tipo transição justa. Temos que saber a transição justa para quem? Esses grandes fabricantes de energia verde, que antes fabricavam com carvão mineral, depois com petróleo, e agora eles são os grandes fabricantes de energia verde. Há necessidade de ter muito cuidado com isso. E na agricultura? Que as questões ligadas à rochagem, à remineralização. Então, esse tipo de uso das rochas para, inclusive, como substitutos desses produtos químicos, agrotóxicos, em particular do NPK, nitrogênio, fosfato e potássio, que nós, no Brasil, importamos muito. Então, nós temos um programa com Suzy Hoff, que é extremamente importante, deve ser visto por todos, é um programa nosso que está no ar do Canal Mineral. Bem, o nono, apoio e fomento à pequena mineração, garimpo, legalizados e arranjos produtivos locais. Então, esse é um ponto fundamental para se trabalhar, para se discutir e para se dar o fomento a essa atividade. É muito comum o fomento às grandes empresas, às grandes mineradoras. Será que são necessários? Pode até ser, mas muitas vezes, infelizmente, à custa de lobbies e até mesmo de outros fatores que são muito delicados do ponto de vista de corrupções ou o que seja. O apoio aos pequenos mineradores também é importante no Brasil, e, em especial, essa questão dos arranjos produtivos locais, como articular isso. O tópico 10, pesquisa, desenvolvimento e inovação, são fundamentais na cadeia produtiva, ao se pensar na soberania nacional e na agregação de valor. E aí entra toda essa discussão, inclusive, da Lei Candir, que vem lá de 1996, em que privilegia quem exporta bruto, ou semi-transformado, semi-beneficiado. Esse ganha mais dinheiro do que se esse bem mineral for direcionado para ser transformado, criando emprego no Brasil. Quem exporta ganha mais. Isso é a Lei Candir. E é isso que é vigente até hoje.
e que se coloca contrário ao artigo 176 da Constituição Federal, que diz que a mineração deve ser no interesse nacional. Bem, amigos, agora nós vamos para a diretriz número 11, que é a questão dos movimentos sociais e as lutas sindicais. Entendemos que é muito importante, no campo aí da mineração, que haja sempre um debate, uma discussão, um entendimento dos governantes, seja federal, seja estaduais, e dos parlamentares, com as lideranças desses movimentos. Nesse momento, em 2022, nós vamos estar em campanhas para presidente, governadores, deputados e senadores. Esses candidatos devem procurar as principais lideranças, as lideranças dos movimentos e dos sindicatos. Gostaríamos de salientar, nesse momento aqui, me parece importante salientar que exemplos como o da Federação dos Trabalhadores da Indústria de Goiás, Tocantins e Distrito Federal, FITEG, em especial o companheiro Pedro Luiz, que já nos deu entrevistas aqui no canal Mineral. Assista a entrevista do Pedrão, que é muito interessante e importante para se conhecer o papel que o movimento sindical, que está lá dentro da mina, nas áreas de beneficiamento, e tanto outras áreas próximas e também atingidas pela atividade minerária, nos movimentos sociais, e devem ser escutados. Tá bom? É isso aí, pessoal. O tópico 12, aí nós temos a ver com essa questão toda da geologia, educação e mineração. Como temos que levar para os cursos, né? Fundamental, médio, universitário, para que entenda o que são esses bens minerais. São tão necessários para a vida, para nós. Seja no campo da construção civil, da siderurgia, os equipamentos que se utilizam, são muito necessários. Vírgula, mas precisam ser extraídos de uma forma que não destruam nem a vida, nem o meio ambiente, nem as comunidades. E um último tópico que eu gostaria de destacar é necessário se fortalecer, sim, os órgãos públicos federais, estaduais e municipais que fiscalizam, que controlam, que fomentam até a pequena mineração, fomentam no sentido do fomento daquilo que é positivo. Nesse sentido, eu gostaria até de colocar, tá? Por um lado, a Agência Nacional de Mineração, o Serviço Geológico, CPRM, todos os órgãos estaduais e até municipais. E, destacando, existe hoje programas internacionais, como seja a Agenda 21 há mais tempo, os ODS, a questão da governança, são grandes programas internacionais que esses órgãos públicos assumem e que têm aspectos muito positivos. Mas não são esses aspectos positivos, simplesmente, que devem ser pensados. Porque são aspectos internacionais, são articulações de todos os países ligados à ONU, né, com programas do PNUD, da Unesco. São muito importantes ter eles, mas não se pode ficar somente neles. Esses programas internacionais são importantes, mas nós, um país como o Brasil, temos que dar passos à frente. Passos muito à frente desses programas internacionais e tendo exatamente órgãos públicos, federais, estaduais e municipais que estejam junto com os movimentos sociais para dar esses passos. Bem, contribua nesse debate, enviando suas ideias sobre esses 13 pontos ou outros que você considera importantes. Tá bom? Na próxima sexta-feira estaremos apresentando e discutindo as contribuições ao vivo. Bem, assistam e repassem nossos programas, visitem e se inscrevam no canal Mineral. Eu não poderia terminar esse programa sem agradecer ao Marco Lobos, nosso web designer, que também tem desenvolvido esse trabalho junto conosco. O canal Mineral pode ser acessado no Facebook, Instagram e Twitter. E é isso aí. Então, até a próxima sexta-feira e muito obrigado. Tchau.